Estamos de volta com o programa Conexão, falando sobre os 40 anos do CIE, aqui para toda a região sul de Santa Catarina. E, claro, queremos agradecer você neste sábado nos acompanhando. Agora eu recebo aqui no estúdio Christian Santiani, gerente de operações do CIE de Santa Catarina. Christian, muito obrigado por estar aqui conosco. No primeiro bloco, a Silvia abriu, né, o nosso bate-papo. Agora vamos conversar um pouco com você sobre esses 40 anos, né, de história, e vocês fazem parte dessa história. Muito obrigado por estar aqui. Eu que agradeço aos espectadores também. É sempre um prazer bater um papo sobre o avanço em Santa Catarina. Christian, já vou puxar pelo lado da psicologia, né? Olha, hoje falar de jovem e de adolescente é um assunto que requer, eu vou dizer cuidado, né? Porque a gente vive num momento aí de muita correria tecnológica, de muita coisa. Os jovens estão muito, em alguns sentidos, muito adiantados, né? Uhum. E como é que é segurar esses jovens e dentro de uma estrutura como o CIE para prepará-los, né? Já com todas essas informações que ele já tem, né? Me explica um pouco isso aí. Por isso que eu já disse que eu já vou chamar essa questão da psicologia, porque eu sei que tu também tem a formação na psicologia. Perfeito, é sempre um desafio, né? Quando a gente fala de jovem, nós estamos falando de uma faixa etária entre 14 e 24 anos. Então, são jovens de gerações diferentes, ao menos diferente da minha, né? Da nossa! Da nossa. Então, eles são jovens de gerações que são chamadas X e Z, né? Que já têm uma característica completamente diferente. Eles já saem, já nascem com uma conexão muito forte em relação à tecnologia, robótica, informática, computação. E com isso, a gente observa também essa transição entre núcleo familiar, núcleo social, núcleo educacional. E quando a gente fala sobre trabalho, é aí que entra o grande desafio. De um lado, nós temos um jovem que está em pleno desenvolvimento, mas por essa característica diferente da nossa, vamos colocar desta forma, porque nós tivemos uma formação, né? A gente da década de 70, 80, né? Bem por aí. Bem por aí, né? Nós tivemos acesso à internet, a computador, saindo ou entrando na adolescência. Então, é uma característica diferente. O que a gente vê é uma conectividade muito maior. Do ponto de vista do desafio, isso também se coloca presente, porque por mais que as organizações requeiram, né, exijam uma qualificação via informação, via informática, via domínio de alguns aplicativos e bases tecnológicas, existe uma consideração importante que são os bons costumes. Aqueles costumes do comportamento voltado para o trabalho, o costume voltado para a questão da disciplina, da responsabilidade, da pontualidade. Então, o nosso desafio em relação a essa juventude é administrar essa bagagem que o jovem traz com as exigências, a compatibilidade com o mundo do trabalho. Por um lado, então, nós temos uma velocidade, nós temos uma iniciativa muito presente. Hoje, literalmente, os jovens dominam o mundo e levam ele na palma da mão, né? Representado aqui no nosso bate-papo por um celular. Mas, por outro, falta muita destreza e habilidade nessa constituição da juventude em relação às necessidades empresariais. Então, é um desafio muito grande fazer essa interligação, né? Então, de um lado, a gente tem as características do mundo do trabalho e as outras as características dessa juventude e como compatibilizar tudo isso. Então, é um grande desafio. Nessa questão que você colocou como desafio, né? A juventude, os jovens, eles já vêm com essa habilidade, né, tecnológica. E aí, quando eles se deparam, né, com o CIE, que ensina, que prepara eles para o mercado de trabalho, algumas coisas que a gente aprendeu lá no passado, algumas coisas muito simples, mas que ainda são importantes, né? Como se comportar, enfim, né? Além, claro, de outras questões bem específicas e técnicas, vamos dizer assim. Qual é a percepção desses jovens? Nossa, mas eu sei tanto de tecnologia, mas espera aí, mas
eu preciso me comportar desse jeito mesmo? Como é que é isso? Sim, é um desafio com base em conflitos, né? E os conflitos, eles Perfeito. são importantes, né? Porque eles te tiram de uma área cômoda, de uma área confortável. Então, quando a gente fala de um adolescente, de um jovem que está em transição, ou seja, não é mais nem criança e nem um adulto, ele está nessa fase de transição e exatamente é um período que precisa ser muito assistido, muito acompanhado, não tem como a gente fazer esse jovem pular de fase. Então, o fato de a gente ter aprendido com os nossos avós e a gente ter mais sabedoria, expertise em relação às dificuldades do mundo, isso não significa que nós, passando para essa juventude, eles vão pular fase. Então, eles vão ter de passar por isso. Perfeito. O CIE, ele entra exatamente fazendo essa ponte, fazendo essa conexão entre as diferentes fases de desenvolvimento. Então, hoje nós temos oficinas de preparação ao mundo do trabalho, oficinas pontuais, socioeducativas, e programas muito específicos que envolvem o acompanhamento, como a minha colega Silvia colocou, o acompanhamento desse jovem. Então, o CIE não se preocupa somente em reconhecer o perfil desse jovem e reconhecer as necessidades do mercado, dos empresários catarinenses, mas, sobretudo, faz também esse acompanhamento, porque a conexão entre a oportunidade e a vida, ou seja, a vida e a oportunidade, ela só é um ponto de partida. Quem sabe um ponto e vírgula, nunca um ponto final. Então, o nosso papel é acompanhar esse desenvolvimento, especialmente nessa fase mais turbulenta, para que esse jovem não adoeça, né? E hoje a gente sabe que algumas mazelas psicológicas, né? Como depressão, bipolaridade, em função de tudo isso, né? Ansiedade, crises, pânico, fobia, são características mais presentes. Antigamente se tinha, sim, isso é verdade, mas hoje está mais presente. Então, até conversando com alguns colegas da psicologia que fazem atendimento em clínica, essa faixa etária, ou seja, a juventude tem procurado mais, né? Um suporte, um acompanhamento, até porque a gente vive numa sociedade que está muito imediatista, né? Perfeito. Onde é mais fácil transferir para a escola, é mais fácil transferir para a sociedade características de formação, de desenvolvimento de personalidade desses jovens, e não funciona, né? Então, a escola, ela ensina disciplinas, como português, matemática. A família deveria ter o tempo necessário para formar o respeito, o caráter, os bons valores. E o CIE entra nesse cenário exatamente para acompanhar a família, acompanhar a escola e acompanhar o jovem nesse processo de desenvolvimento, de formação mesmo, né? Porque, embora muitos já tenham anteriormente alguma experiência, normalmente é a primeira experiência profissional que nós acompanhamos. Então, vejam, nós estamos abrindo aqui vários leques, vários canais de reflexão, mas que giram em torno dessa juventude. Então, é um grande desafio, né? Aliás, é o desafio que nos move, né? Quando a gente pensa num mundo melhor, mais digno, igualitário, não tem como transformar e fazer isso acontecer, senão por meio de muito esforço, de muito acompanhamento, de muito empenho, né? Com eles, né? Com eles, especialmente com eles, mas a família também entra nesse processo. Porque se a gente parar para pensar numa jornada da vida, a vida é posta e composta por 24 horas, né? Então, se o jovem vai ficar 4 horas ou 6 horas em formação profissional, mais 4 horas na escola, e as outras horas ele faz o quê? Então, a família é um pilar importante desse processo. Tu trouxe a questão da família e eu ia perguntar realmente sobre isso, porque a Silvia já trouxe no bloco anterior, de que sempre tem um primeiro contato, né, com a família, com o responsável. Às vezes é a avó, é o vô, é o tio que vem procurar, né, para colocar o jovem dentro do CIE para essa preparação.
é um condicionante importante, é um condicionador importante essa questão da família na avaliação de vocês, para que esse jovem ele também tenha para que seja lapidado, né, essas capacidades dentro desse processo em que o CIE elabora? Perfeito. A gente está falando sobre diferentes gerações e os conflitos entre elas, né? Então, hoje nas organizações é muito comum você se deparar com todas as gerações, né? Jovens há mais tempo, com 60 anos, os com 40, os com 20, outros com 18. Então, isso é uma característica nova das organizações. Mas eu estava atendendo uma família, na verdade, um pai, amigo meu, né? Ele relatava, eu não sei mais o que fazer com o meu filho, né? Eu vou levar ele lá no CIE. Eu falei, leva. Né? E aí nós sentamos à mesa e durante 20 minutos conversamos a respeito do que o pai estava tentando mostrar para o filho, que era, aproveita a oportunidade, o pai ainda está aqui, ainda está te empurrando, está te dando apoio, suporte emocional e financeiro que você precisa. E o filho do outro lado falando, eu preciso fazer terapia, eu preciso de um acompanhamento, eu ainda não estou pronto, né? E aí, durante esses 20 minutos, o que ficou caracterizado o filho não entendia a intenção do pai e o pai também não entendia a fase que o filho estava passando. Perfeito. Então, é fundamental... às vezes, quando a gente não dá conta, a família não dá conta, de pedir um auxílio, de pedir um suporte, né? Eu sempre digo que o CIE é a casa da oportunidade, né? Todos que querem dar oportunidade ao filho ou o jovem por si mesmo está buscando, por iniciativa própria, uma colocação no mundo do trabalho, o CIE é a casa da oportunidade. Então, somente no ano passado, nós atendemos diretamente 41 mil jovens e indiretamente, considerando 4, 5 pessoas nesse núcleo familiar, nós estamos falando de 160, 200 mil pessoas. Então, a família tem tudo a ver com o processo. E quando o jovem se torna ativo, tem um contrato de estágio ou aprendizagem conosco, a família é envolvida, porque nós entendemos que é um pilar fundamental dessa formação estrutural, não só do indivíduo, mas profissional. Então, a família tem que estar junto, tem que estar envolvida. Olha, eu estou conversando com Christian Santiani, gerente de operações do CIE, no programa Conexão deste sábado. Mais uma vez, cumprimentando você que está nos acompanhando aqui na região sul. Muito obrigado pela sua companhia. Você que está ouvindo aí tudo isso que está sendo dito. Quem sabe você tem um filho, quem sabe você né, um adolescente na família que já quer ingressar no mercado de trabalho. Primeiro, prepara ele. E hoje, esse bate-papo aqui está falando muito sobre isso. Christian, as características, eu vou dizer assim, de cada região do estado de Santa Catarina nesse processo é diferente? Bom, nós estamos aqui na região sul, que é litorânea, né? O jovem gosta de surfar, o jovem gosta de fazer coisas diferentes, como lá na Serra Gaúcha, né? Isso também aparece para vocês no trabalho do CIE, essa diferença geográfica de características para fazer esse trabalho junto às empresas? Perfeito. É importante dizer que todos os pais querem ver o sucesso dos filhos. Então, algumas características são comuns a todas as famílias. No entanto, quando a gente observa o comportamento juvenil, o comportamento de alguns jovens, aí sim é possível regionalizar. Por exemplo, do Planalto para o extremo oeste, a gente percebe que os jovens acabam com um envolvimento maior diante das oportunidades que recebem, né? E no litoral, né, às vezes a gente percebe que ele trabalha até dezembro, aí, né, entra no período de férias e aí vem o busca verão, novamente a oportunidade em março, né? certo. Mas, sobretudo, Mas importante. é uma característica. É uma característica, né? Não é uma máxima, até tem assim, um ar de brincadeira, mas a gente percebe isso em relação ao fechamento de vagas. Então, hoje o CIE está com 1.640 vagas abertas ou em seleção de aprendizagem e estágio. Então, você jovem que está nos ouvindo, por favor, acesse o nosso ambiente virtual, www.ciesc.org.br, faça o seu cadastro e confira o nosso quadro de vagas. E aí o jovem vai encontrar as oportunidades.
Mas tem um outro lado importante que eu vou deixar, inclusive, para o próximo bloco, com a presença do nosso Lúcio, presidente, que é a importância do empresário nesse processo. Tá. Então, o CIE, ele combate o trabalho infantil, combate o êxodo rural, ele fortalece os núcleos familiares, ele faz com que o jovem permaneça na escola, ele rompe o ciclo da pobreza, ele dá a primeira oportunidade ao jovem, ele atende a família, mas tudo isso é possível desde que a gente tenha alguém abrindo as portas, e quem abre a porta da oportunidade também, junto com o CIE, fazendo o outro lado, que é o lado do empregador, são os empresários. Então, sem empresa envolvida, não tem como a gente dignificar essa cidadania, né? Dar oportunidade ao jovem. Então, nós temos algumas características distintas de jovens em diferentes regiões, mas empresa tem em todo o estado. Perfeito. Né? E a gente precisa desse empresário conosco, porque sem ele a gente não transforma a sociedade. Eu fiz a pergunta para a Silvia e vou fazer para ti também. O que significa para ti 40 anos de CIE? Significa que o tempo está passando, né? Que nós estamos envelhecendo e, sobretudo, que a sociedade, o Estado, principalmente, não dá conta de tudo. Tá? Então, é fundamental que tenhamos entidades do terceiro setor, como o CIE, abraçando a causa. Nós temos entidades voltadas à proteção de animais, entidades educacionais. A gente tem várias entidades do terceiro setor, e o CIE voltado para a integração do jovem ao mundo do trabalho, indiferente de ser estágio ou aprendizagem. Então, 40 anos é bastante tempo, e isso significa que nós estamos no caminho certo. É uma entidade que perdura aí há 4 décadas, ela cada vez mais mostra a sua importância para a sociedade catarinense, e que tenhamos mais 40, mais 80, porque é preciso. Se não fosse necessário, as famílias não continuariam procurando. Hoje nós temos mais de 80 mil jovens aguardando oportunidade. Temos mais de 300 mil empresas somente no estado de Santa Catarina, e essa conexão ela precisa acontecer. Então, 40 anos representa muito tempo de esforço e dedicação, mas que nós precisamos ainda somar para que a gente viva cada vez mais num estado de referência, num estado onde o trabalho é digno, onde as oportunidades estão aflorando, estão brotando, só que de uma forma assistida e acompanhada. Então, eu agradeço a oportunidade desse bate-papo, é sempre um prazer contribuir e mostrar, especialmente para os empresários e para as famílias, que existe um caminho, e esse caminho é de trabalho conjunto. Né? É isso. Christian Santiani, gerente de operações do CIE, muito obrigado pela participação aqui no Conexão, e claro, outras oportunidades surgirão para a gente conversar. Muito obrigado. Eu que agradeço, fico à disposição. Muito obrigado. Ok, nós vamos fazer mais um intervalo, e daqui a pouquinho nós voltamos para conversar com o Luiz Carlos Floriani, presidente do CIE do estado de Santa Catarina. Não saia daí, a gente já volta.